Hoje, se Deus permitir, a gente vai estudar a história de Bartimeu. Ontem a gente tentou começar, mas o Senhor nos levou a nos prepararmos um pouco mais para adentrarmos nessa parte do Evangelho. Lucas 18, a partir do versículo 35, amém? Só para que os irmãos possam entender, como eu falei ontem, há todo um contexto por trás dessa narrativa de Bartimeu, que conclui no capítulo 18, e do início do capítulo 19, que é a história de Zaqueu. Esses dois homens, eles moram em Jericó. Zaqueu é muito rico e Bartimeu é um mendigo. E não é por acaso que Lucas escolhe esses dois para mostrar como Deus salva. Deus salva tanto o pobre mendigo quanto o rico, porque todos os dois são carentes da graça. Eu gostaria de introduzir o tema hoje. Eu não vou fazer como ontem, que a gente acabou indo para o Salmo 73, e eu tenho certeza que foi bastante edificante, pelo menos para mim, mas hoje eu gostaria de só ir com vocês rapidamente para um trecho da Bíblia, em Romanos, capítulo 3, que muitos afirmam, muitos que estudaram a Bíblia muito mais que eu, né? Um deles é Martin Lloyd Jones, ele afirma que esse seria o ápice, né, do livro de Romanos e o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Aqui, no capítulo 3 de Romanos, nós vamos ler o seguinte texto, Romanos 3, versículo de número 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando nós abrimos aqui agora em Lucas, capítulo 18, é importante que a gente tenha essa imagem na nossa mente, que o Senhor está falando de salvação. O Senhor está falando que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Afinal de contas, é esse o teor. No capítulo 18 de Lucas, um pouco antes de onde nós vamos iniciar hoje, que é o versículo 35, um pouco antes, os apóstolos, eles ficam meio que assustados, porque Jesus fala que um rico dificilmente entraria no reino, e na mentalidade do judeu do primeiro século, os ricos e que tinham aparência de piedade, como o caso desse jovem, eram aqueles que estariam na frente da fila para entrar no céu. Jesus, então, ele diz, no versículo 24, vendo assim, triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, é diante dessa narrativa, é diante dessa fala de Jesus que a gente vai ver o cumprimento dessa palavra profética. O que Jesus está dizendo aqui é uma palavra profética. A salvação é impossível para os homens, mas por Deus ela se torna possível. Como o irmão José ensinou há pouco tempo no livro de Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Ele salva pessoas. E a gente não entende muito esse plano de Deus. Porque, por exemplo, Deus escolheu salvar os ninivitas perversos, dando arrependimento para eles. Quando o seu próprio povo Israel estava desviado, ele poderia salvar Israel. Mas ele preferiu enviar Jonas para levar uma mensagem de arrependimento aos ninivitas. Então, o próprio Senhor Jesus
falando da impiedade da geração que o ouviu, ele diz, olha, os ninivitas se levantarão naquele dia e julgarão vocês, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. No entanto, está aqui diante de vocês aquele que é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. Então é por isso que Lucas agora coloca aqui essas duas narrativas de Jericó, um cego, mendigo e um rico. Os dois serão alcançados pela mesma graça. Pastor, por que o senhor está dando ênfase a isso? Porque a gente tem que evangelizar mais. Nós limitamos o evangelismo no nosso achismo. A Bíblia diz que a gente não tem que viver por vista, a gente tem que viver por fé, não é isso? Mas a gente não faz assim. A gente vive mais por vista do que por fé, por mais que a gente saiba que está errado. Então a gente olha para uma pessoa de repente que está passando fome, ou que está passando uma situação de adversidade financeira ou de saúde. E aí você sabe, aquela pessoa ali vai receber o evangelho. E de repente passa uma pessoa que tem uma condição financeira boa e que está com a saúde boa e você diz, não, aquela pessoa nunca vai receber o evangelho. Por que você pensa assim? Por que você está fazendo esse tipo de seleção? A Bíblia diz que a gente deveria pregar o evangelho a toda a criatura. E não selecionar quem a gente vai pregar. A gente vai pregar para aquele que está lá necessitado e, se possível, até ajudar na sua necessidade. E a gente prega também para o rico. E se ele não quiser ouvir o evangelho, aí sim a gente sacode a poeira dos pés e prega em outro lugar. Se a gente for pregar para o pobre e ele não quiser ouvir também, como já aconteceu tantas vezes, a gente também sacode a poeira dos pés e prega em outro lugar. O que não podemos é ficar inativos, cheios de desculpas injustificadas, de que eu não preguei porque, sabe, se eu fosse pregar eu ia perder tempo. Como você sabe? Já pensou se Ananias pensasse assim, quando Jesus mandou ele falar com Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja? Ele está orando. Vai lá falar com ele. Mas Saulo de Tarso é perseguidor da igreja, Jesus. Deixa eu chegar lá, o negócio vai pegar. Então a gente precisa aprender que o Senhor Jesus salva todo tipo de pessoa. Porque, mais uma vez eu estou falando isso, porque a gente nunca viveu no nosso país, pelo menos que eu me lembre, e olha que eu sou velho, que eu me lembre, a gente nunca viveu uma divisão tão grande no cenário político-religioso. Eu não me lembro disso. Né? Os irmãos aqui que são contemporâneos, né, tão velhos quanto, me ajudem, mas eu não me lembro. A gente tem vivido. Porque não é só uma divisão política. É uma divisão político-religiosa. E a gente tem, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa cilada e a gente acaba entrando nesse processo de olhar para pessoas e dizer, não, essas pessoas elas estão abaixo da mensagem do Evangelho, eu não pregarei para elas. E começa a escolher. E não é isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para fazer esse tipo de divisão. Muito pelo contrário, as barreiras que nos separavam, todas caíram quando a graça entrou nas nossas vidas. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para que esse cenário de divisão no nosso país e no mundo inteiro não nos alcance e acabe endurecendo o nosso coração. Tá certo? Então vamos lá, vamos agora conhecer o ex-cego mais famoso da Bíblia. Jesus curou um monte de gente de cegueira, mas ninguém tão famoso. Eu acho interessante, vocês sabem quantos cegos foram curados em Jericó? 2. Mas a Bíblia só fala o nome de um. Vamos lá, eu tenho falado com os irmãos que quando a gente passa por passagens como essa, que são passagens que nós vamos encontrar nos 2 evangelhos sinóticos, né, Mateus e Marcos, é sempre bom a gente ler as 2 passagens de Mateus e Marcos, para quando a gente chegar em Lucas aqui, a gente já está enriquecido com esse conhecimento de Mateus e Marcos, e aí em Lucas a gente aprofunda mais ainda. Vamos fazer assim hoje? Então Mateus capítulo 20, versículo 29, fala da história também de Bartimeu. A gente vai falar de Mateus 20, 29, Marcos 10, e depois a gente conclui aqui em Lucas
Eu creio que antes de meia-noite, 1 da manhã, a gente vai... Mateus 20, 29. Também narra a mesma história, que é a história de Bartimeu. Mas aqui, Mateus, ele mostra que são dois cegos. Por que eu fiz questão de falar isso também? Porque muitas pessoas gostam de pegar isso e dizer, tá vendo como a Bíblia tem falhas? Mateus está dizendo uma coisa diferente de Marcos, diferente de Lucas. E isso é uma falha. Não, isso não é uma falha. Isso mostra a perfeição da Bíblia. Como um livro completa o outro. Ou mostra que, mesmo diante da perfeição de Deus, os homens escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. E cada um mostrando um aspecto, de maneira que nós, mais uma vez, temos aqui um princípio que é conhecer toda a Bíblia, e não só uma parte dela. Então aqui no capítulo 29, capítulo 20 de Mateus, versículo 29, fala de dois cegos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamando-os, perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído Jesus, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Então é assim que Mateus apresenta essa narrativa, e aqui você vai ver que não tem um nome, só fala de dois cegos. Agora vamos ver como é que Marcos mostra isso. Marcos 10, 46. Daqui a pouco a gente vai resolver essa equação. Marcos 10, 46. Marcos já vai trazer outros complementos, como nós vamos ver. Versículo 46 de Marcos 10. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, perceba, tanto Marcos quanto Mateus, eles falam na saída de Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, agora aparece o nome dele, cego, o quê? Mendigo. Ele é cego e ele é mendigo. Filho de Timeu, porque como eu falei para vocês ontem, Bartimeu não é um nome. Não sei se vocês já viram, Simão Bar Jonas, porque Pedro, ele era filho de Jonas. Então Bar é uma expressão hebraica que significa filho de. É por isso que muitas pessoas falam, né, do nome de Barrabás. Você sabe o que significa Barrabás, né? Filho do pai. É aquele que foi solto para que Jesus morresse. Será que isso é coincidência? Então tudo tem, sabe, as digitais do Senhor assim no seu processo de salvação são lindas, né? Quando a gente estuda. E aqui Bartimeu, ele era filho de Timeu. Ninguém nem sabia de Bartimeu. Conhecia mais o pai de Bartimeu do que o próprio Bartimeu. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Perceba, aqui a semelhança do jovem rico, o pessoal não está reconhecendo Jesus como Messias, mas chama Jesus como se ele fosse um rabino famoso. É Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu que toma essa iniciativa de entender que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias, que eles tanto esperavam. Então ele, ouvindo que Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, que é uma expressão messiânica, significa o Messias, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam. Olha que coisa. Nunca faça isso, irmãos. Quando uma pessoa quiser vir a Jesus, nunca diga para ela: não, depois. Agora não, agora não é a hora de ir até Jesus. Como assim não é a hora de ir até Jesus? Como se você disser para uma pessoa: pare de respirar, porque agora não é a hora de respirar. O que vai acontecer?
pessoa vai morrer. Então, assim, tem alguma coisa mais importante do que levar alguém a Jesus? Alguém que esboça a vontade de ir até Jesus e você tem o privilégio de ser o instrumento de levá-lo até Cristo por meio do Evangelho, e você acha que isso tem alguma coisa mais importante que isso, então você posterga isso para um outro momento. Então não cometa essa loucura, né? Infelizmente, às vezes a gente comete, né? Às vezes alguém procura a gente para ouvir de Jesus e diz, mas outra hora eu falo isso. Não podemos fazer isso, irmãos. É uma grande loucura. A Bíblia diz que se a vida dessa pessoa vier a perecer e a gente não falou do Evangelho, o sangue dele será contado nas nossas mãos. É como uma pessoa que está morrendo afogado e você diz, não, eu vou ali tomar um sorvete e depois eu salvo ele do afogamento. Você acha que vai dar tempo? Quando você for tentar salvá-lo, ele já faleceu. Então a gente precisa repensar as nossas prioridades. Somos cristãos. Ah, pastor, mas a gente tem tanta obrigação, a gente tem compromissos. A gente até tem. Mas a prioridade é Jesus. Pelo menos deve ser. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Isso é o que a gente chama de quê? Graça irresistível. É o chamado eficaz. É como um peixe, quando é fisgado, ele pode brigar à vontade, mas o bom pescador vai trazer ele para dentro do barco. Às vezes até dá uma corda para ele se cansar mais. Aqui tem exímios pescadores e pescadoras, né? Sabem como é esse processo, né? Jesus sabe o que é isso. E aqui ele fala, mais ainda ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba aqui, ele fala de um. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Olha que coisa. Ele lançou a capa. Irmãos, a capa naquela época era como se fosse uma carteirinha de mendigo. Então, quando você vivia de pedinte, né, você era pedinte oficial, você, de fato, precisava que fosse reconhecido, porque para que a pessoa não fizesse, como hoje tem pessoas, né, que fingem passar por uma situação, porque a gente já ouviu relatos de gente que diz, não, para que eu vou trabalhar? Se na rua pedindo ou limpando para-brisa, eu ganho mais do que se eu tivesse uma carteira assinada. E tenho mais liberdade. Então, desde aquela época, existia uma série, né? Como, por exemplo, para que alguém fosse tido como purificado de lepra, tinha que ir no sacerdote. O sacerdote ia verificar a pele da pessoa e ver se aquela pessoa de fato foi curada ou se ela estava querendo inventar alguma história. Então, existia formalidades, e a capa era uma dessas formalidades que fazia com que o mendigo de fato fosse visto como um mendigo que precisava ser ajudado, por assim dizer, por aqueles que podiam ajudá-lo. Então aqui ele joga a capa, dizendo, a ideia aqui é que Bartimeu, ele sabia que Jesus o curaria antes de ser curado. Então é a questão da fé. Fé não é quando você vê. Quando você vê já não é fé, é conhecimento. Por que o diabo não tem fé? Porque o diabo viu, ele estava lá no céu. Ele viu Deus, ele viu os outros anjos, ele viu toda a criação. Ele viu. Então, é preciso que a gente saiba separar fé daquilo que é conhecimento. Então, algumas pessoas têm conhecimento, mas não têm fé. Tem experiências, mas não tem fé. Então, fé é outra coisa. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê. É a certeza daquilo que a gente espera. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, devemos tomar muito cuidado para não sofrermos a mesma repreensão que sofreu um apóstolo de Jesus. Você tem fé porque
viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Como era o nome desse apóstolo? Tomé. Você é Tomé? Não, tomara que não. Então, devemos tomar muito cuidado para que a nossa fé não seja assim. Parou Jesus e disse, chama. Então ele lança a capa, levanta-se de um salto, vai ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu-lhe, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, agora a gente já pode ler a narrativa de Lucas, porque a narrativa de Lucas ela vai ser o quê? A última peça do quebra-cabeça. Então, nós já vimos a primeira peça, Mateus, Marcos e Lucas, agora fecha essa narrativa, cada um trazendo uma parte, por assim dizer. Versículo 35. E aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então, aqui é Bartimeu. Ele está à beira do caminho e ele está pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, a ideia aqui é o barulho da multidão. Vocês já viram como a multidão faz barulho? Né? É só o que a gente chamaria de burburinho, né? Você não sabe o que é que eles estão falando. É como um monte de gente falando ao mesmo tempo, né? Então você vê um burburinho, que a gente chamaria de burburinho. Então ele ouvindo isso, uma vez que ele era cego, não via, ele ouvia, perguntou o que era aquilo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, a gente não tem desculpa, irmãos. As nossas fraquezas, elas devem nos levar a Cristo. Então, ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Então, às vezes uma pessoa chega na igreja e diz, pastor, eu não sei ler direito, mas você tem ouvido? Então preste mais atenção no culto do que qualquer outra pessoa. E provavelmente você vai saber mais de Bíblia do que aqueles que sabem ler. Porque dificilmente você vai aprender mais em casa do que no culto. Porque Jesus escolheu assim. Amém. Jesus escolheu que quando nós nos reuníssemos em nome dele, ele se apresentaria não só de maneira intelectual, não, é espiritual para nós. Então a gente pode estudar em casa 10 horas, 20 horas, e chega aqui num culto de 1 hora, 1h30, e a gente sente que absorveu mais conhecimento do que todas aquelas horas que a gente passou. Não que aquelas horas tenham sido em vão, nada em vão quando a gente busca o Senhor de todo o coração. Mas é uma manifestação, como a gente fala, existe a manifestação geral, existe a manifestação especial, existe a revelação geral de Deus na criação, existe a revelação especial de Deus na sua palavra, e assim também é. No processo de conhecimento de Deus, ele se manifesta de maneira muito mais visível no culto público. Você vê que o próprio apóstolo Paulo disse, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Percebeu? Pregação é a palavra falada, é a palavra revelada de maneira oral. Por isso que tantas pessoas desprezam, porque o diabo sabe como momentos como esse são importantes. Momentos como esse, eles são insubstituíveis. Eu não sou formado em nutrição, mas como curioso, já me atrevi a estudar um pouco na área. Mas assim, quando você vai aprender um pouco da nutrição básica, você sabe o que é alimento, o que é suplemento, e há uma diferença entre esses dois. Então, o que é o alimento? O alimento é o essencial. É aquilo que é insubstituível. Você tem que tomar café da manhã, almoço e jantar. São as 3 refeições básicas. Fala-se que você deveria ter, no meio dessas 3 refeições, lanches. O ideal seria 6 refeições por dia. Mas que alguns irmãos tem que orar. E com 3 o negócio já está ficando daquele jeito. Mas assim, o que seria? Você tem o alimento, que é o essencial, e você tem o suplemento. O suplemento vem justamente porque muitas vezes, quando a gente se alimenta, o nosso corpo não consegue absorver todos os nutrientes. Alguns estudiosos dizem que para que a gente tenha uma boa imunidade, a gente teria que ter
absorver o nosso corpo cerca de 1 grama de vitamina C por dia. Mas dificilmente você vai conseguir beber tanto suco de laranja, acerola, açaí, fonte de vitamina C todo dia. Você precisa de determinados minerais e vitaminas, como a vitamina B, o complexo B, e que você não tem, muitas vezes, de fonte nos alimentos, e às vezes a fonte que tem não é suficiente. Então você toma os chamados suplementos. O suplemento polivitamínico, por exemplo, ele serve para isso, para melhorar a imunidade. Muitas pessoas, quando já passam, assim como eu, dos 40, mandam tomar vitamina D, né? Tem gente que tem que tomar cálcio, quem tem problema, né, de osso. Então, o suplemento é aquilo que vai complementar a alimentação. Mas o suplemento por si só é suficiente? Não. A pessoa vive com suplemento? Não, está errado. Então, é a mesma coisa. A gente tem que entender que o básico no cristianismo é a vida na comunidade. É isso aqui. É o básico do cristianismo. Fora da igreja, não há salvação. Mas você está dizendo isso da igreja católica? Não, estou falando do corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não há salvação. A Bíblia deixa isso muito claro. Né? Então, isso é o básico, isso é essencial. Então, mas isso significa que eu não devo orar? Claro que eu devo orar. Porque vai ser a oração que vai ser importante para que quando eu chegue aqui, eu tenha ouvidos para ouvir. Eu tenho que ler a Bíblia? Claro que tenho que ler a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia em casa, as dúvidas vão surgir. Você vai perceber a diferença entre pessoas que têm dúvida e que não têm. As pessoas que não têm dúvida são as que não estudam. Porque quem estuda sempre tem dúvida. A pessoa diz, não entendi. Não entendeu nada. É porque ele não quer dizer que tem dúvida, porque senão, né, ele vai demonstrar que ele não sabe nada e ele não quer gastar tempo com aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque é um ciclo vicioso onde nós somos muito mais impulsionados a nos tornarmos religiosos, místicos, do que espiritualmente bíblicos. Então, a gente é muito mais inclinado a uma religiosidade mística, desde o catolicismo é assim. E os evangélicos têm abraçado essa herança maldita do catolicismo. Então, o catolicismo tem água benta, o evangélico tem o óleo ungido. O catolicismo tem os chamados, as procissões. Os evangélicos têm o quê? As subidas dos montes. Os evangélicos, os católicos, eles têm as suas promessas, né? O evangélico tem campanha. É tudo a mesma coisa, irmão. Só muda o nome. É tudo errado. É tudo fora da Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente se proteger dessa influência maligna que tenta nos tornar fariseus. Tenta fazer de mim e de você prosélitos. 2 vezes mais merecedores do inferno do que aqueles da época de Jesus. Cuidado. Porque esse vírus está atacando. Nunca deixou de atacar. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, versículo 35 de Mateus 18, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel, o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele pergunta, ele não sabe o que é. E ele pergunta o que era aquilo. Você vê que Marcos e Lucas não falam isso. Ele pergunta o que é aquilo, o que é isso. Por quê? Irmãos, eu quero mostrar para você que há um plano de Deus em salvar os seus. Eu acho tão bonito, e eu queria que você parasse aqui um minuto, porque a mesma graça que está agindo aqui, nesse cego mendigo, vai salvar um eunuco, ministro de finanças, de uma rainha, de um reino distante. Vamos lá, rapidinho, em Atos. Quero mostrar para vocês, irmãos, eu espero que todos nós, inclusive eu, saímos daqui com isso muito bem alicerçado no nosso interior. Jesus tem poder para salvar, independente da nossa fraqueza. Ele tem poder para suprir a nossa fraqueza.
Atos, capítulo, a história do eunuco. Atos 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele era o quê? O superintendente. A ideia aqui é como se ele fosse o ministro de finanças daquele país, daquela rainha. Ele era superintendente de todo o seu tesouro. E ele viera adorar em Jerusalém. Ele era uma pessoa que temia ao Deus verdadeiro, mas ele não o conhecia. Percebe como a gente ama a Deus e depois o conhece? Porque a gente é atraído a conhecê-lo. Se não fosse essa atração, a gente não o conheceria. A gente poderia ouvir 10 horas de pregação e achar aquilo monótono, chato, insuportável. E ficar ali mesmo só para agradar alguém, ou obter algum tipo de vantagem. Então, se não há essa atração, como a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. Se não fosse essa atração, a gente jamais iria a Cristo. Spurgeon fala muito bem isso. Se Cristo não tivesse me escolhido, eu jamais teria escolhido a Ele. E ele foi adorar e estava de volta, sentado no seu carro, vindo e lendo o profeta Isaías. Percebe? Aqui tem um rico, mas ele é fraco. Toda a sua riqueza, todo o seu poder lá no seu país, mas ele não conseguia entender a respeito da salvação do Deus que ele cria. Ele acreditava no Deus de Israel. Ele compra o livro do profeta Isaías e ele começa a ler. Você acha que um ministro de finanças é uma pessoa que tem o QI baixo? Você acha que é uma pessoa que é falta de inteligência? Para ser ministro de finanças, para tomar conta de uma economia de um país, você acha que essa pessoa é uma pessoa que não tem neurônios? Mas ele está com a Bíblia na mão e ele não consegue entender. Aí chega um andante, um andarilho. Ele está na carruagem dele lá, chique. E anda um andarilho do lado. Olha como Deus faz as coisas, né? Assentado no seu carro. Sabe, Lucas faz questão de mostrar, sabe, um desenho. Ele estava sentado, ele estava andando. Ele é importante, ele está sentado no seu carro. E ele vinha lendo o profeta Isaías. Muito provavelmente ele vinha lendo em voz alta. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Ainda bem que naquela época os carros andavam devagar, porque se fosse hoje, né? Ainda mais eu soube que tem um irmão aqui que ele anda bem devagarzinho, né? Hein, Rita? Rita disse que ele anda bem devagarzinho, irmão, né? Dirige devagar. Imagine, acompanha ele de pé. Ô Senhor, tem que me dar uma unção de Elias aí, viu? Elias que deu uma carreira aí que saiu passando todo mundo. Está lá no livro do Antigo Testamento. Então disse: correndo Filipe, olha, Filipe correu. Você acha que José voltou a correr por quê? Porque ele viu que vai ter momentos que ele vai ter que correr. Seja de bala, né? Seja de flecha, seja para evangelizar alguém, ele vai ter que correr. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vens lendo? Já imaginou isso, irmão? Camarada rico, na sua carruagem, veio um andarilho do nada. Compreendes o que está lendo? E olha que coisa linda. Se fosse um milionário desses orgulhosos, o que você está perguntando? Eu lhe conheço? Mas olha como Deus age antes, sabe? No coração. Compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? Aquele rico se humilhando para Filipe. Eu não entendo. Eu entendo tudo de economia lá, sou lá no meu país, eu sou ministro de finanças, mas eu não consigo entender esse livro aqui de Isaías. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta:
Foi levado como ovelha. Ó, que coisa. Quem é que foi levado como ovelha? Jesus. E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Coisa linda, irmãos. Isaías 53, 7 e 8. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a quem? A Jesus. Isso é o Evangelho. Percebeu que o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu lá em Jericó, anos antes, quando Jesus ainda estava aqui na terra andando, antes de morrer e ressuscitar e ascender aos céus. Então é importante que a gente veja, irmãos, que toda a Bíblia tem Jesus como centro. A mensagem central das Escrituras é Jesus. E Jesus, o Salvador do seu povo. Versículo, voltando agora para Lucas 18. Ouvindo a multidão, perguntou o que era aquilo e anunciaram-lhe que passava Jesus. Mas diferente de Filipe, essa multidão não queria ajudar ele, não. Essa multidão, eu acho que dizia assim, é Jesus, mesmo assim, cala a boca, o que Jesus está passando, não faça barulho não, mas quer me bagunçar, é? Até você, Bartimeu, bagunçando. Então, tomara que você não seja assim, viu, irmão? Quando alguém disser, você é crente? Me apresente o seu evangelho. Agora não. É a hora. Você quer saber do evangelho? Mas se profere de noite. O pastor está lá. Sou pastor. Né? Sabe, tem gente assim que é uma educação. Pessoas assim, cristãos tão amáveis, né? Tratam as pessoas assim com uma habilidade única. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Mais uma vez, Jesus, o Nazareno. Mas no seu íntimo, Bartimeu sabia que Jesus não era só isso. Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o próprio Deus encarnado. Então ele clamou: Jesus! Amém! Filho de Davi! Tem compaixão de mim. A bichinha está com o meu ouvido e eu gritando. Esse pastor não sei não. Perdoa. Grita, pastor. É Jesus. Pode gritar. Então, filho de Davi, tem compaixão de mim. Teve um que disse que ia me ajudar. Não veio hoje. Eu ia dizer para ele hoje. Fale, qual é que o Bartimeu falou? Ele ia dizer que ia dizer, né? Não veio hoje. Foi a chuva, né? Ele ficou com medo de molhar o cabelo. Tem compaixão de mim. E eu acho bonito, irmãos, porque olha que coisa interessante. Aqui, em toda a sua fraqueza, em toda a sua necessidade, em todo o seu sofrimento, porque a vida de Bartimeu com certeza era uma vida de intenso sofrimento, ele não se vê como merecedor de nada. A palavra compaixão significa: tenha piedade, Senhor. Se for da tua vontade, me ajuda. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Assim, se for da tua vontade, me ajuda. Eu não mereço a tua ajuda, mas se o Senhor quiser, me ajuda, Senhor. Eu preciso. É assim que a gente tem que se chegar a Jesus. Mas a gente tem vivido um momento, mais uma vez é importante, imperativo a gente falar, que os evangélicos parecem que acham que Jesus deve alguma coisa a eles. Então, assim, porque eles dão algum tipo de dinheiro na igreja, porque eles fazem algum tipo de oração que com certeza não passa do teto, como a do fariseu, eles acreditam que Jesus está em débito. Não, eu sou uma pessoa, sou crente, eu sou uma pessoa fiel, então assim, quando eu peço algo a Jesus, ele vai lá e faz rapidinho. Porque eu tenho crédito. Você tem o quê? Um pastor uma vez comentou, ele estava num seminário e tinha um cristão, um estudante que estava orando em voz alta. Ele disse assim: Senhor, dá aquilo que eu mereço, eu só peço, Senhor, aquilo que eu mereço. O pastor não aguentou, bateu no ombro e disse: meu filho, você é maluco? Você está pedindo para Jesus te lançar no inferno? Ele disse: não, estou pedindo para Jesus me dar o que eu mereço. E você merece o quê?
todos somos pecadores. Se as nossas melhores obras são trapos imundos. A nossa única esperança é a misericórdia de Cristo nos alcançar pela graça. Então aqui, o cego mendigo, ele dá uma aula de cristologia. Você vê que não precisou ele estudar os pés de Gamaliel. Bastou que o Espírito Santo convencesse ele do pecado, da justiça e do juízo. E então ele viu, mesmo sendo cego, que Jesus era o Cristo de Deus. Era o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então aqui ele clama: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E é isso que Jesus, na Bíblia, Jesus sempre se agrada de pessoas que se aproximam dele dessa forma. Pois nós já aprendemos tantas e tantas vezes que é dos humildes que é o reino de Deus. É esse tipo de humildade. De estarmos diante de Jesus e reconhecermos que não merecemos nada. Se eu não me engano, foi Martin Lloyd Jones, um desses puritanos da época dele, que disse: todo habitante do céu sabe que merece o inferno. Ninguém chega no céu dizendo: eu mereço o céu. Ninguém. Todo mundo que está no céu lá, e aqueles que irão, e a nossa esperança está lá algum dia, a gente sabe que aquele lugar maravilhoso que nos aguarda não é por mérito, é por graça. E por isso nós deveríamos, iniciamos falando sobre isso, falamos sobre isso ontem também, deveríamos ser tão mais agradecidos pela vida que temos. Não falo de sermos agradecidos porque estamos sofrendo determinadas coisas, porque o sofrimento por si só, ele não representa muita coisa. O ímpio também tem os seus sofrimentos, mas é o sofrimento por amor a Cristo. É entender na balança da vida, que eu posso chamar assim, que os sofrimentos do tempo presente não podem em nada se comparar com a glória que nos está por vir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve, e aqui eu faço questão de abrir e ler, 2 Coríntios, ele escreve essa declaração de fé, por assim dizer, que todos nós deveríamos ter no nosso íntimo. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Tinha uma pessoa lá que ficou um tempo no CAC, que ele decorava essa passagem aqui. É uma pena que ele não acreditou nela e se afastou do Senhor. Por isso não desanimamos. Nós não desanimamos. O que significa desanimar? Ânimo, irmãos, fala de fôlego, de respiração. Então, desanimar significa perder o fôlego. Nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior, o que é o homem exterior? É o nosso corpo. Mesmo o nosso coração, nosso pâncreas, os rins, o fígado, o estômago, tudo isso aqui que está aqui dentro é o homem exterior. O homem interior é aquilo que os olhos não veem, é a alma. Então ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior, a gente começou aqui antes de iniciar o culto, o pessoal está falando de dente, né? Então, quando a gente era bem pequenininho, tinha o dente de leite, não é isso mesmo? Aí o dente de leite tem que cair para nascer o dente de osso. Pelo menos me apresentaram assim, se eu estou falando uma bobagem, né? É assim que me ensinaram. E aí vem o dente de osso. E aí a gente vai, né, cuidando muito da dentição, escovando os dentes todo dia, para não dizer o contrário, né? Comendo bastante açúcar, tomando café, aí os dentes começam a querer cair. Aí vem a chapa. Aleluia! Né? Ou então Super Bond, né? Tem os mais chiques que botam implante. Então, o homem exterior, a ideia de se corromper, irmão, é que ele se desgasta. Por exemplo, eu já tive muito cabelo, minhas filhas não acreditam, mas já tive. Aí com uma frota eu mostrei, e ela, mas meu pai, você teve mesmo. Né?
Quinho já teve o cabelo assim, ó. Vocês estão dando risada, mas ele tinha mesmo, não era Quinho. Não era assim mesmo? Então, assim... Calmon já teve cabelão, Calmon? Já teve, Rita? Rita, viu? É sério? Então, irmãos, mas isso passa. Por quê? Porque a gente envelhece. Quando a gente é bebezinho, a gente tem uma pele. À medida que a gente vai envelhecendo, a pele vai mudando, né? Ela vai engelhando. E aqui ele diz, contudo, o homem interior, ele se renova. Olha como é o cristão. Dependente dele se desgastar por fora, se ele é um cristão verdadeiro, e a gente falou sobre isso semana passada, um monte de gente ficou com raiva de mim, achando que eu estava dando indireta, e era direta mesmo. Então, você e eu não podemos ser a mesma pessoa que éramos semana passada. O cristão verdadeiro, ele está em constante transformação. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz, pastor, você não é mais o mesmo do ano passado, eu digo, aleluia! Agora, obrigado, irmãos, eu não posso me ensoberbecer. Agora, se a pessoa queria me ofender com isso, ela tinha que me ofender melhor. Eu tinha que dizer, você está orgulhoso, você está isso, você tá... Tem que dizer, mas dizer que eu estou diferente do que eu era, isso é o quê? Testificar do meu cristianismo. Porque o cristão é uma pessoa que está em crescente mudança. A gente está sempre se santificando mais e mais, aprendendo a viver a vida que deve ser vivida para a glória de Deus. Aqui, ó, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve... Aqui é que dói, irmão. Aqui dói. Porque a gente passa por determinadas coisas que a gente não é leve, não. Acho que eu estou no casamento. Tem 20 anos que eu estou com a alma. Tem 30 anos que eu estou com a alma. E eu digo, e o corpo também? O corpo também. Mas assim, eu estou com a pessoa 30 anos, pastor. Isso eu estava dizendo que isso é momentâneo. 30 anos. Mas você tem que entender a referência do 30 anos. Porque a referência aqui é o céu. Então, por mais que a gente passe por alguns sofrimentos aqui, olha, aqui são duas medidas. É uma medida de peso e uma medida de tempo. Então, quando fala de leve, está falando de quê? De peso, de carga. Porque às vezes a gente diz, rapaz, que carga pesada, velho. Né? É difícil. E outra coisa que a gente reclama é quando a prova às vezes é longa. Então, é intensa e outra longa. A gente reclama. Aí Paulo diz, porque a nossa leve... E quem está falando isso, irmãos, não é uma pessoa que teve uma vida fácil, não. Se a gente for estudar nessa mesma carta mais adiante, a vida de Paulo, você diz, é um camarada que passou por isso, diz que a vida dele é leve e momentânea. Ele é maluco, tomou chicotada, tomou açoite, foi na prisão, passou fome, frio, nudez, passou perigo entre falsos irmãos, e o camarada diz que isso é leve, momentâneo, ele é doido. Tá maluco? Não, calma. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Olha que coisa bonita, produz. É como, por exemplo, quando você planta um limoeiro, ele vai dar o quê? Limão. Você vai tomar limonada. Ele vai produzir. Amém? Ele vai produzir. Então, a ideia de produção. Sabe? Produção fala de quê? Você pegar uma coisa e você transforma aquilo em outra. É como, por exemplo, todo mundo está vestido aqui. Mas, por exemplo, a camisa do irmão José, o tecido que ela foi confeccionada é diferente do tecido da camisa que eu estou usando. Cada blusa, cada roupa, ela vem de um tecido. Depois que esse tecido ele é confeccionado, dependendo do material, ele vai para a produção da roupa. E aí pode ser feito uma blusa, uma calça. Então você pega algo bruto e você transforma. Então é isso que Paulo está querendo te dizer. Esse seu sofrimento, essa sua vida que está sendo difícil como cristão, não é por acaso. Está produzindo algo maravilhoso. Aqui a gente tem um irmão que ele é perfumista também. E na Bíblia fala sobre
um perfume que o custou quanto? Cerca de 300 denários. 300 denários, irmãos, é o salário de um ano inteiro. A referência é essa, né? Que 300, cada denário era um dia de trabalho e normalmente você tinha cerca de 300 dias de trabalho por ano. Então, 300 denários seria o trabalho de um ano inteiro. E era um perfume de nardo. Aquele perfume não é um perfume grande, não, era um vaso pequeno. E o perfume, que era pouco também, mas era caríssimo. Por quê? Porque ele era raro. A produção daquele perfume demorava. A especiaria que era usada naquele perfume era difícil. A mesma coisa é alguns irmãos que se vestem muito bonito aqui, que está ali de azul celeste, né? Não sei se você já viu que na Bíblia fala assim, que de púrpura. Púrpura. É porque naquela época não tinha hoje, como tem a coloração, né? Como se faz tintas hoje, né? A base do óleo, do plástico. Não, naquela época, para você fazer uma tinta assim, meio que essa cor violeta, que era a cor que usava os senadores romanos, era um crustáceo que vivia no fundo do mar. E você pegava aquele crustáceo, já era difícil pegar ele, aí você retirava, um processo bem lento, para fazer aquela roupa cor da púrpura, cor de púrpura. Então era algo muito caro, que só quem era muito rico tinha. Eu estou falando tudo isso para mostrar para você que o sofrimento do cristão, ele tem valor. Ele tem muito mais valor do que qualquer coisa aqui na Terra. Por isso que Paulo está descrevendo dessa forma. A leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Percebeu? Paulo usa duas referências. A referência de peso, de medida de peso e medida de tempo. Aqui também, peso e medida de tempo. E ele diz, isso é produzido. O sofrimento, ele vai preparando o crente, ele vai melhorando o crente. Acima de toda a comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem. Então, o que aconteceu no seu dia hoje, o que aconteceu no meu dia hoje, é muito mais importante para nós, enquanto cristãos, analisarmos o nosso dia do ponto de vista do que está por trás dos nossos olhos. Aconteceu muitas coisas no seu dia e no meu, mas o que estava por trás disso? Que tipo de espírito estava por trás disso? Nós tivemos reações diante desses acontecimentos. Como foram as nossas reações? Foram influenciadas por que tipo de espírito? Ah, mas eu sou cristão, sempre é o Espírito Santo que vai me influenciar. Infelizmente não é assim. Às vezes nós, como cristãos, podemos ser influenciados pelo mal. Então devemos ter muito cuidado. Por isso a Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pastor, por que o senhor está lendo esse texto? Porque é exatamente o que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu não via, mas via. Ele não via com os olhos, mas o coração dele fazia com que ele enxergasse melhor do que aquela multidão que estava seguindo Jesus só por oba-oba. Eles não sabiam quem era Jesus de fato. Mas Bartimeu, que era cego, sabia. Ele via o Cristo mesmo sem enxergar. Por isso aqui ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, elas passam. E as que se não veem são eternas. E aí, a gente se atenta mais ao quê? Como a gente mede o nosso dia? Pelas coisas que se veem ou pelas que não se veem? Vamos voltar agora para Bartimeu para a gente concluir. Amém? Amém. Aleluia! Até o momento melhorou da minha irmãzinha. Aleluia. Pastor, melhorou não, pastor, porque eu sou educado. E ele diz aqui no versículo 39, do capítulo 18, que os que iam na frente o repreendiam. Olha como é triste, irmãos, esse processo de separação religiosa. Devemos tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente não pode apoiar pessoas que estão
propagando o falso evangelho, a gente também não pode se endurecer a ponto de não apresentar o evangelho para quem quer que seja, mesmo um falso crente. Ele pode vir a se tornar um verdadeiro crente. Eu sou de uma igreja que acredita nisso, nisso, nisso. Você pode mostrar na Bíblia, e se Deus quiser, essa pessoa pode ter seus olhos abertos. E aquele que cria num falso Cristo pode ser direcionado para a verdade, para o verdadeiro Cristo. Vou dar um exemplo, a mulher samaritana. Eles, samaritanos, eles tinham uma fé diferente da do judeu. Nós, samaritanos, achamos que temos que adorar no Monte Gerizim. Os judeus dizem que temos que adorar em Jerusalém. Jesus diz, os judeus estão certos. A salvação vem por meio deles. Jesus era judeu. Jesus foi apresentado no templo. Jesus, com 12 anos, estava onde? No templo. Jesus, todas as vezes que tinha oportunidade de ir em Jerusalém, nas festas, ele estava onde? No templo ensinando. Mas ele não deixa de falar com aquela mulher. E o que importa agora, o Messias já chegou e ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher foi alcançada. Ela estava no falso conhecimento. Mas o conhecimento verdadeiro chegou para ela. O conhecimento dos samaritanos era um conhecimento todo misturado. Você vai ver como surgiram os samaritanos lá nos livros históricos do Antigo Testamento. Uma mistura de vários tipos de povos e sai uma fé toda cheia de misticismo. Mas Jesus mostra a verdade não só para aquela mulher, mas para toda a aldeia dela. Então nós precisamos, mais uma vez, de fé para que não nos tornemos omissos em relação à obra do evangelismo. Tá bem, irmãos? Mais uma vez, continuando. Eles repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebeu? As expressões de misericórdia e compaixão, elas são sinônimas. A ideia aqui é: me dá, Senhor, aquilo que eu não mereço. Me ajuda, apesar de eu não merecer a sua ajuda. Mas eu só tenho a ti. Então me ajuda, Senhor. Esse é o sentimento. É como aquela mulher que vai até Jesus. Jesus diz: é lícito tirar o pão da boca dos filhos e servir aos cachorrinhos? E aquela mulher diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Jesus disse: mulher, grande profeta. Jesus está falando do quê? Da humildade que a fé produz. Vá, a tua filha já está curada. Então, é importante que a gente entenda, a fé verdadeira, ela produz essa humildade, que nos coloca de joelhos diante de Cristo. É por isso que a gente se coloca diante de Cristo sempre em fraqueza, em temor e tremor. Jamais nos colocaremos diante dele de outra forma. Versículo 40. Então parou Jesus. Acho bonito isso. Parou Jesus. Ninguém dá ordem a Jesus. As pessoas querem dar ordem a Jesus. Herodes, uma vez chegaram para Jesus e disseram: Jesus, não vai para lá, para aquela região, porque Herodes quer matá-lo. Jesus disse: eu vou. E avisa Herodes que eu estou indo. Avisa aquela raposa que eu estou indo. Que hoje e amanhã eu faço milagres e no terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus não tem esse negócio de que, mas Jesus, o pessoal está querendo matar o Senhor e o Senhor vai lá para Jerusalém. Rapaz, tem que se cumprir o que foi dito. Nenhum profeta sofrerá ou morrerá fora de Jerusalém. Jesus não corria. Então, ele não corria de problemas quando eles eram extremamente necessários. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E eu acho maravilhoso, irmãos, porque aqui é como se Jesus dissesse assim para Bartimeu: Bartimeu, eu posso fazer o que você quiser. O que você quer? Se Jesus fizesse para você hoje essa pergunta, o que você diria? Jesus,
conta bancária. Tá? Assim, se o senhor quiser, nada, o senhor sabe o que é bom. Né? O que a gente pediria ao Senhor Jesus? Muitas vezes, irmãos, nem passa pela nossa cabeça a salvação da nossa casa, a salvação dos nossos queridos, nossos pais. Nós somos tão egoístas, né? Pensamos tanto no nosso eu. E você vai ver aqui que a cura de Bartimeu transforma ele em um instrumento que vai ser usado agora para a glória de Deus. Não há nenhum tipo de egoísmo aqui da parte dele. Por isso que a gente tem que pensar um pouco a respeito dos nossos pedidos. Os nossos pedidos refletem o que está dominando no nosso coração. Nossos pedidos de orações refletem o que reina no nosso coração. No livro de Tiago, ele diz, olha, muitos cristãos, na época de Tiago já, Tiago repreende a igreja e diz, vocês estão pedindo mal, vocês estão pedindo somente para a satisfação própria. Por isso que o Senhor não está fazendo o que você está pedindo, porque isso não glorifica o nome dele. Então, é importante que a gente esteja convicto do que a gente quer. Jesus já havia ensinado isso por meio da parábola da mulher samaritana, da viúva pobre. Ela sabia que a causa dela era justa. Então, ela não se cansava de pedir todos os dias. Mas o que a gente pediria a Jesus hoje, se a gente tivesse a oportunidade? Então, as pessoas estão volutas, irmãos. Isso representa o quê? Uma imaturidade espiritual. Olha que coisa importante. Eu quero adiantar, irmãos, mas eu não quero passar rápido, de maneira a não falar o que eu tenho que dizer. No capítulo 4 de Efésios, rapidinho, vamos lá. Aqui há uma explicação por que a igreja é como é. E eu não vou assim, me aprofundar, né? Mas eu quero mostrar que há um propósito. Aqui, Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo 12. Qual o propósito da igreja ser como igreja? E aqui, a partir do versículo 12, diz, o propósito da igreja ser como é o aperfeiçoamento para os santos. O que é o aperfeiçoamento, irmãos? Como é que você é aperfeiçoado? A ideia é, você é mudado para melhor. O aperfeiçoamento dos santos, versículo 12 de Efésios 4. Para o desempenho do seu serviço. Então, do que adianta uma pessoa, por exemplo, buscar conhecer mais da Bíblia, se ela não pretende dividir esse conhecimento com ninguém? Do que adianta você querer mais saúde, se você não vai servir a ninguém? Do que adianta você ser uma pessoa que é um exímio ou exímia cozinheiro ou cozinheira, se você não gosta de fazer quitutes para os seus irmãos na fé? É verdade. Né? Então, os nossos talentos, principalmente os nossos talentos que são melhorados, eles têm que ser usados no reino, para a expansão do reino. Por isso que eu acho que eu fico assim, muito triste. Às vezes eu vejo pessoas assim que, por exemplo, uma pessoa que se forma em medicina e se diz cristão, uma pessoa que se forma em medicina e se diz cristão, não separa, que seja um dia, para atender de maneira gratuita os irmãos na fé. Eu nunca pensei nisso, é uma boa ideia. Então não faça, porque se você só quer fazer o que eu lhe dei a ideia, não surgiu de um coração generoso, entregue ao Senhor, então não tem validade. A ideia é que nós somos melhorados para servirmos melhor. Porque o propósito é o reino, irmãos. O propósito não é a gente se encher para ficar cheio, mas é nos tornarmos canais de bênção na vida do nosso semelhante, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Essa palavra aqui para a gente não é muito comum, varonilidade, significa maturidade. Alguém maduro na fé, maduro a ponto de poder discipular outro, uma mulher madura que está apta a aconselhar uma mais nova. À medida da estatura da plenitude de Cristo, que não sejamos mais como meninos. E aqui que eu queria mostrar a vocês. Não sejamos mais como meninos. Porque o que é um menino? É aquele que é agitado de um lado para o outro
levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, assim, uma pessoa que se a gente fizer uma vigília, aí a pessoa diz que bom, pastor, vou fazer uma vigília na igreja e a gente vai se encher do Espírito, vai ser avivamento. Sim, por que não aviva no culto normal? Você de vigília, vai avivar. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Fogo estranho. Se a gente precisa de algo mais do que aquilo que Deus já projetou para nós, isso é fogo estranho. Não estou dizendo que a gente não tenha vigília, mas a vigília não pode ser um remédio para o esfriamento espiritual da igreja. O remédio para o esfriamento espiritual da igreja é o arrependimento. E ele vem por meio da obra do Espírito Santo num culto normal. E não num culto especial com esse fim específico. Temos que ter muito cuidado, irmãos. O diabo é sorrateiro. Ele usa essas coisas para perverter a fé dos santos. Então a gente não pode ser como um menino. A gente tem que ter uma fé sólida. Uma fé que não se deixa, mudar de lugar. Uma fé que sabe, eu sei quem eu sou, eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que Ele quer que eu faça, e eu vou fazer, e ninguém vai me impedir de fazer o que Jesus me mandou fazer, porque Ele é maior que todos. A gente precisa dessa maturidade, de saber o que Jesus quer que a gente faça e ter disposição para fazer. E o diabo vai tentar te comprar. E o diabo vai tentar te desencorajar. E é por isso que a gente precisa estar firme. Aqui tentaram desencorajar Bartimeu. Tentaram ou não tentaram? Mas a fé dele estava mais firme do que o que as pessoas pensavam. Então, muitas pessoas dão desculpa. Eu não fui para a igreja porque fulano não me deu carona. Não entendi. Você não foi para a igreja por causa disso? Então você não quis ir. Se você só vai para a igreja quando tem carona, não que um irmão não tenha que dar carona ao outro de forma nenhuma, muito pelo contrário, isso é prova de fraternidade, em amor. Mas o nosso relacionamento com Cristo tem que ser muito mais que isso. Então devemos repensar, irmãos, o nosso cristianismo. Tendo chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? Olha, irmãos, eu fico assustado porque se Jesus fizesse essa pergunta para os evangélicos de hoje: o que queres que eu te faça? Que fulano seja o presidente da República. O que queres que eu te faça? Eu quero casar esse ano. O que queres que eu te faça? Eu quero passar no concurso. O que queres que eu te faça? Eu quero um bom emprego. Sabe? É impressionante como, tem pessoas que já estão na ponta da língua. Por quê? Porque isso é o seu ídolo. O que a gente mais deseja, o que a gente mais ama é o nosso Deus. Então, quando a gente está nessa disposição, nessa obstinação em busca de determinadas metas, isso já é uma maldição. E a gente vê isso na igreja evangélica e a gente fica tão triste. Eu, particularmente, como pastor, fico tão triste de ver que irmãos estão tão obstinados em coisas que não glorificam a Cristo e que não redundarão em alegria verdadeira para eles. Eles descobrirão isso mais cedo ou mais tarde. O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. E aqui a gente percebe que ele já enxergou. Ele enxergou no passado. Ele queria voltar a ver. Então, muito que se diz como Bartimeu ficou cego, né? A gente não sabe. A gente sabe que ele via e que ele ficou cego. E ele queria voltar a ver. E você vê de maneira muito clara que ele quer a visão para glorificar ao Senhor melhor. Não há nenhum tipo de egoísmo aqui da parte de Bartimeu. O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E a palavra aqui é: a tua fé te deu vista, não, ela te salvou.
Bartimeu, você conseguia enxergar, mesmo sendo cego, está salvo. E para evidenciar sua salvação, você vai ver agora também de maneira física. Perceba que a cura física, ela só traz progresso se for dessa forma. Muitas pessoas se aproximaram de Jesus e receberam curas, mas não foram salvas. As duas cidades que Jesus operou mais milagres, Jesus repreendeu essas cidades com uma exortação muito severa, dizendo que elas seriam lançadas no inferno, porque elas receberam muito mais e não haviam se arrependido. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. É as nossas fraquezas que nos levam a Cristo. Por isso Paulo aprendeu a dizer: me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas. Porque é quando estou fraco que o Senhor me faz força. Versículo 42. Então Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Versículo 43. Imediatamente. Porque Jesus não é Jesus de daqui a pouco. Jesus é de agora. Jesus age em um tempo que se chama presente. O passado é história. O futuro para a gente é uma incógnita. Mas o presente é um presente. Se você vive para a glória de Deus. É uma oportunidade que você tem de glorificar o nome do Senhor. A ponto de Paulo dizer: eu estou dividido entre ir para o céu e ficar aqui sendo usado como um instrumento do Rei da Glória. Porque olha que coisa. Paulo diz assim: o que a gente faz aqui como igreja, o Senhor podia dar a mesma tarefa para os anjos. Mas ele deu a você. Por exemplo, um anjo podia filmar. Não sei se filmaria melhor que a irmã de céu, né? Mas filmaria, né? Ele não precisaria sentar, ficaria flutuando, daria ângulos. Uns anjos poderiam arrumar aqui a igreja, mas o Senhor escolheu a gente. Um anjo poderia pregar, com certeza, muito melhor que eu. Mas ele escolheu a gente para essa obra. Olha que coisa. Os anjos, ele escolheu a gente. Somos muito menores do que os anjos. E a gente tem que ver isso como um privilégio. Não é um fardo trabalhar para o Senhor. É um privilégio. Por isso que a gente não precisa de dinheiro para trabalhar para o Senhor. A nossa recompensa é muito maior. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vida, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Aleluia. E seguia-o, glorificando a Deus. Irmãos, eu queria que você... A gente vai concluir aqui, mas eu queria que você, se você é salvo, alguns eu creio que a gente está nesse processo, mas se você é salvo, alguns aqui já estão há mais tempo nessa condição, de onde foi que o Senhor te salvou? Sabe, eu creio que não é nenhum demérito, tenho certeza que ele não vai ficar ofendido. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o irmão Roquinho. A irmã Jace se lembra? Será que a irmã Jace imaginava que o irmão Roquinho ia estar nessa condição hoje? Com a vida que ele tinha naquela época? Pessoas não davam nada para o irmão Roquinho, né? Não tem mais chance. Já foi tantas vezes, né? Será que alguém imaginava que o irmão Calmon ia viver sem hemodiálise? Hein, irmão Calmon? Ele acha que eu esqueci, eu lembro. Eu não lembro das coisas, mas eu me lembro que o irmão Calmon ia fazer um hemodiálise, e se ele fizesse, ia ter que ficar fazendo, né? E aí não fez. Você lembra disso? Eu passei por um momento da minha vida que eu achei que eu ia morrer, quando eu não era cristão. E aí, quando eu me tornei cristão, de verdade, eu disse: assim, já tá, qualquer dia é lucro. Mas passa um tempo, eu esqueço. E depois eu me lembro e me envergonho. Porque eu só me queixo da vida
quando eu me esqueço desse momento. De onde Deus me tirou. Cada momento é lucro. Eu não achava que ia acontecer em nenhum momento. Eu me lembro de um dia que eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu não vou ver os meus filhos crescerem. E meu filho já está com 15, uma com 13, outra com 12. E às vezes, aquilo que para a gente era uma esperança, hoje às vezes a gente olha como um problema. Para você ver como nós somos, estou falando de mim, no meu caso, como nós somos ingratos. Isso não pode continuar assim. A raiz de todo esfriamento espiritual é a ingratidão. Você nunca vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo sem gratidão no coração. Assim como você não vai ver um ingrato cheio de fogo do Espírito. Por isso que tantas pessoas chegam na igreja e se chateiam com o irmão A, com o irmão B, e se chateiam porque falou isso. Porque não está ali com gratidão. Entendeu aquele momento. Entendeu a preciosidade da obra de Cristo que salvou. Glória a Deus. Obrigada. E aí fica, sabe, se apegando a uma bobagem. E o diabo dando risada. Não se deixe enganar. É preciso que a gente cultive no nosso coração essa, como irmãos do passado chamavam esse momento de contemplação. A gente cultivar essa contemplação, onde a gente olha para a obra como um todo do Senhor na nossa vida e a gente fica maravilhado. Meu Deus, eu jamais estaria aqui pela minha própria força. Eu jamais conheceria da tua obra pelo meu intelecto. Eu jamais amaria a Cristo dessa forma pelo meu próprio coração. O Senhor fez uma obra tão grande na minha vida. E eu fico reclamando dos pepinos e cebolas do Egito. Você lembra do pessoal lá no deserto? Foi liberto. Com a mão poderosa, 10 prodígios o Senhor fez. Abriu o mar. Glória a Deus. E aí depois o pessoal, mas os melões. Que melões? Né? Mas o... Qual é o nome daquele prato bem levezinho que os irmãos gostam? Feijoada. Não é feijoada, não, o outro. Mocotó. Mocotó. Mas o mocotó. Não, é o maná, aleluia. Que a gente nem merecia. Vem todo dia. Então, é preciso que a gente cultive mais, irmãos. Por quê? Porque eu e você já tivemos os nossos olhos abertos. É por isso que a gente está aqui. É verdade. Então, obrigado. A gente não pode mais agir como quem era certo. Versículo final, a frase final, também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Por quê? A sua vida tem que ser essa aqui. Por meio da obra que Cristo fez em em Bartimeu, Zaqueu a gente vai chegar lá se Deus permitir. Por meio da obra que o Senhor fez em Bartimeu, o povo dava glória a Deus. Será que o povo está dando glória a Deus por meio da obra do Senhor na nossa vida? Será que tem motivos para se dar glória a Deus pela vida que a gente tem vivido? Deveria. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse avivamento, Senhor, na noite de hoje. Ó Senhor, que esse sentimento de gratidão não fique aqui, mas que continue conosco e nós contigo. Sempre agradecidos e estimulados, Senhor, e estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Não permita, Senhor, rogamos por misericórdia, não permita que venhamos a nos esfriar e com o nosso esfriamento espiritual envergonhar o Teu nome, Senhor. Mas que o Senhor possa nos fortalecer na fé, no conhecimento, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, por meio das nossas vidas
vividas para que o teu propósito maravilhoso seja conhecido e cumprido. Em nome de Jesus, amém. E Graças a Deus. Amém? Amém. Todos agradecidos? Glória a Deus. Aleluia! Saúdem-se com um cumprimento santo. Amém. Glória a Deus. Oi, Farroquinho assim, eu digo, rapaz.